nós devemos ter em consideração estas duas coisas, quantidades e sazonalidade. E porquê as quantidades? Porque as recomendações vão diferir sempre de pessoa para pessoa, porque nós somos individuais, ou seja, devem ser individualizadas. Todos nós temos necessidades energéticas diferentes, todos nós temos rotinas alimentares diferentes e até preferências alimentares diferentes. Então a gente gosta da mesma coisa e está tudo certo. O segundo ponto, então, é a sazonalidade. Nós podemos e devemos ter em consideração a sazonalidade na maior parte das nossas escolhas. Na verdade, quando vamos ao supermercado, parece que nos aparece cada vez mais de todo tipo de alimentos, independentemente do ano. Mas acho que ainda existe essa percepção. Mas nós temos de ter em consideração que aqui existe a maior abundância, que está em maior destaque, à partida são aqueles alimentos que são sazonais, lá está, daquela época em específico. Mas, lá está, muitos desses alimentos são colhidos, e temos de ter em consideração que é fora da época e passam diversas intervenções, não é? Até chegar ao supermercado elas passam por muitas coisas. Isto nos que são os tais fora da época que estão presentes no supermercado. E quando eu digo passam por várias intervenções, estamos a falar de fertilizantes químicos, estamos a falar de químicos que são adicionados naquele alimento em específico para poder durar mais tempo. Claro que existe uma consequência. À partida existe uma redução do valor nutritivo e existe também, consequentemente, uma redução do sabor. Já quando estamos a falar dos alimentos sazonais, já é diferente. Porquê? Porque a colheita é feita de forma muito mais natural, não é? Ou seja, a natureza produz aquela fruta ou aquele legume naquela estação do ano e já não vai haver tanta necessidade de intervenção, não é? Tecnológica. Porquê? Porque realmente a fruta é daquela época. Vai assegurar a qualidade nutricional. Quais são os alimentos que eu devo consumir ou quais são os alimentos sazonais do verão? Eu tenho que saber. Legumes. Quais são os legumes que nós mais temos agora? Ok, estamos a falar se calhar de alho, berinjela, cebola, temos os chuchus, temos o pimento, temos o tomate, temos feijão verde, temos courgette, frutas. Aí temos mesmo muitas. Ameixas, amoras, ananás, aqui temos só dos Açores e da Madeira. Para quem está nos Açores e na Madeira pode aproveitar ainda mais. Aqui isso é ótimo no meu caso, não estou nos Açores nem Madeira, não posso ter em casa. Não é? Temos as cerejas, que agora é em junho, julho, depois em agosto acaba por baixar. Temos os figos, para quem gostar. Temos framboesas. Aliás, framboesas também existe com muita facilidade em vários locais. Temos o limão, mas aqui o limão é basicamente o ano inteiro. Temos a maçã, temos a melancia, melão, meloa, os mirtilos, os morangos, não é? A fruta, os frutos vermelhos agora cada vez estão mais presentes também nos supermercados. Temos o maracujá, que também é super interessante e é delicioso. Temos a pera, que é igual à maçã, existe em muitos meses do ano. E temos o pêssego também é desta altura, e a uva, está bem? Portanto, lá está, mais uma vez, são alimentos que não quer dizer, por exemplo, no caso até da maçã e da pera e do limão, nós vemos quase o ano inteiro, porque realmente é um alimento que dá o ano inteiro, só há ali uns mesinhos que não dá tanto, mas os outros, nomeadamente as ameixas, a ameixa só existe nesta altura. Portanto, não faz tanto sentido eu estar a consumir uma ameixa, sei lá, no Natal. É possível, existe no supermercado, existe, mas não tem os mesmos nutrientes, não é? Não pode ter, porque não é da época, não é? É mesmo isso. Então, bora lá às receitas. A primeira receita, e não podia deixar de ser, salada de verão no frasco, ok? Salada de verão no frasco. Ingredientes. Coisas simples, meninas. Coisas que não dão trabalho nenhum, eu prometo. Vocês podem fazer até hoje, a seguir à aula, tá? Coisas práticas, fáceis e maravilhosas. Milho doce, ok? 85 gramas de milho doce, que é uma dose. É só tirar, se vocês quiserem, da lata e está feito. Salmão natural, pode ser também da lata, uma latinha de salmão ao natural e está feito. 3 doses de proteína. A fonte de micronutrientes vai ser tomate e pepino, ambas 125 gramas, ou seja, metade, há mais ou menos 62 gramas cada. E a fonte de gordura vai ser azeitonas. Uma dose são 12 azeitonas, que é mais ou menos 30 gramas. Ok? Como opcional,
uma vez que estamos a utilizar as azeitonas como fonte de gordura, não há espaço aqui para azeite, porque nós só temos uma dose de gordura. Então o que é que eu vos vou sugerir como um molho? Normalmente as pessoas das saladas fazem o quê? É azeite, vinagre e sal. Então eu vou-vos sugerir algo diferente. Em vez de ser azeite, porque estamos a utilizar as azeitonas e pertencem ao mesmo grupo e nós só temos uma dose, então eu posso-vos sugerir, por exemplo, um molho de iogurte que consideram como opcional. O que é que significa opcional no nosso acompanhamento personalizado, num plano alimentar feito por nós? Opcional significa que é um aditivo, ou seja, eu tenho a tal refeição que está calculada para 300 kcal, estou a inventar, então se eu adicionar mais 15, o tal opcional que é no máximo 15 kcal, não me vai fazer diferença nenhuma, não temos que ser aqui extremistas a esse ponto. Então, aqui o que é que nós temos? O molho de iogurte, para não ultrapassar o valor calórico opcional que nós consideramos que são as 15 kcal, vocês podem colocar cerca de 25 gramas de iogurte. Dá mais ou menos, não dá uma colher de sopa cheia de iogurte, dá para aí uma rasa, ou então, se quiserem jogar pelo seguro, uma colher de sobremesa de iogurte. 25 gramas, mais ou menos. Depois podem colocar o quê? Água e, se vocês gostarem, salsa e coentros. Ou salsa ou coentros, podem colocar os dois, mas normalmente eu coloco uma coisa ou outra. E depois é ralar tudo com um triturador de alimentos. Podem adicionar água para ficar mais líquido e depois por ser mais fácil de colocar na saladinha. Ok? Perceberam a ideia? Perceberam esta questão das azeitonas e do azeite que pertencem ao mesmo grupo? Perceberam aqui uma tentativa, não é uma tentativa, é mesmo uma solução para quem não tem o azeite, a opção da gordura, por exemplo, pode optar pelo molho de iogurte e considerar como opcional, não é? Dependendo da quantidade também estamos a colocar de iogurte, se for esta quantidade, 25 gramas, lá está, para não ultrapassar as 15 kcal, pode ser realmente uma solução super inteligente e que fica realmente fica bom. Segunda receita, salada de verão, novamente, mas especial, porque é vegan, ok? Ou seja, esta é uma receita para as pessoas vegan. E vocês vão perceber o porquê. A fonte de proteína não é de origem animal, a fonte de proteína é de origem vegetal. Grande bico, já está. A fonte de carbono, então, em vez de ser de absorção lenta, vamos substituir de absorção rápida, que são moranguinhos, ok? 14 morangos correspondem a uma peça de fruta, que são aproximadamente 200 gramas, ou então ao contrário. 200 gramas de morango é que são aproximadamente 14 morangos, está bem? Depois, como fonte de gordura, eu adoro colocar aqui algo para trincar e vou dar a sugestão de colocarem amendoim. 10 gramas de amendoim é uma dose, ou seja, dá mais ou menos 10 amendoins, tá? Não é o amendoim inteiro, é o amendoim já descascado, tá? Que às vezes, que isso é o dobro. Às vezes pode ser confundido. 10 amendoins, até não me parece mal. E são os amendoins ainda por descascar. Não, são 2 amendoins dentro do amendoim com casca, tá? Depois, como fonte de micronutrientes, podemos colocar, por exemplo, o pimento e o tomate. Como molho, posso sugerir, como já utilizamos o amendoim como fonte de gordura e já não temos aqui o espaço de manobra para o azeite, porque é uma dose que estamos a falar, então podemos utilizar o molho de soja ou o molho inglês. Como é que se prepara isto? Mistura tudo, se for num prato, mistura tudo e está a andar. Se for no frasco, é a mesma lógica da última vez. Primeira camada, segunda camada, terceira camada e por aí adiante. E depois, quando for o momento da ingestão, viramos o frasquinho, mexemos e comemos. Terceira receita,